Vamos reconstruir o Paysandu. Vamos começar trabalhando muito. E isso eu prometo para vocês que trabalho não vai faltar. O que nós vamos focar é num trabalho sério no futebol, é um trabalho organizado, é um trabalho em que vai haver cobrança. No Paysandu só vai ficar jogador que honre a camisa. No Paysandu só vai ficar jogador que honre a camisa. Jogador que não honre a camisa, aqui não vai mais ficar. Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Pessoal, criou a comissão. Vocês acabaram de ver o vídeo do pronunciamento da comissão de futebol do Paysandu. Muitos outros assuntos. Tem nome para novo técnico. Márcio Fernandes, demitido. Vão ouvir agora a minha opinião. Te inscreve no canal, aperta o sino das notificações para você receber sempre os nossos vídeos. Clica no gostei. Quem quiser e puder ajudar a gente no Pix, a gente agradece de montão. Pessoal, vocês acabaram de ouvir o pronunciamento de ontem, quer dizer, uma parte do pronunciamento de ontem da comissão de futebol que vai gerir o Paysandu. Pessoal, eu vou dar minha opinião a partir desse instante. Bom, o presidente Roger Aguilera, se sentindo isolado, sozinho, de certa forma assumindo que fez uma má gestão nesse primeiro ano, em algumas entrevistas já tinha colocado que iria criar uma junta governativa, um grupo de pessoas para gerir o Paysandu. Foi criada uma comissão de futebol, certo? Dessa comissão de futebol fazem parte, o Paysandu colocou em nota oficial, fazem parte o ex-presidente Alberto Maia, que vai ser até então o chefe dessa comissão de futebol, ele que vai liderar a comissão de futebol, o ex-presidente Alberto Maia, presidente no biênio 2015-2016, o empresário da construção civil Ícaro Sereni, que já foi diretor do Paysandu também, o vice-presidente Márcio Tuma, já é vice-presidente do Roger, e o outro vice-presidente Diego Moura. Além deles, que estavam na entrevista aí, no pronunciamento para Papão TV, também Van Dijk. O Van Dijk, nosso ídolo, nosso artilheiro da Copa dos Campeões, do título da Série B de 2021, nosso ex-presidente Van Dijk de 2014, ele assume, 2013, 2014, ele assume a gerência de futebol. Ele não estava nesse pronunciamento, imagino que porque ele estava voltando, ele estava morando na Bahia, né? Imagino que ele esteja voltando da Bahia, imagino que seja por isso que ele não participou desse pronunciamento. Vamos lá, pessoal, eu vou dar minha opinião para vocês. Eu estou muito confiante, tá? Eu sou muito crítico. Muitas pessoas até nos comentários do canal falam, porque tu só reclama, tu só critica, tu só não sei o que mais. E quem vê meus vídeos sabe que se o Paysandu tá ruim e tem motivo para eu falar, eu não vou passar pano na cabeça de ninguém. Mas eu aprendi na minha vida, com meu pai, que a gente tem que ser justo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei confiante, eu fiquei alegre do Paysandu ter tomado uma decisão, ter a partir do dia 3 de novembro iniciado um novo processo que eu cobrava, que a Fiel cobrava, de iniciar um planejamento quanto antes. E agora eu vou falar das pessoas. Então, para mim, não tinha mais como o Roger Aguilera ficar só, não tinha mais como ele gerir o Paysandu desse jeito. E eu não sei se vocês prestaram atenção nessa parte do vídeo aí que ele fala, que ele vai dar total autonomia para a comissão de futebol. O que ele quis dizer com isso? Eu vou me afastar um pouco, vou continuar sendo presidente, mas quem vai mandar no futebol é vocês. Quem vai ter toda a autonomia para tomar as decisões são vocês.
Então eu vou falar de cada um agora, pessoal. Quem vai chefiar a comissão de futebol é o ex-presidente Alberto Maia. Eu, Bruno, como torcedor aqui, não conheço o presidente Alberto Maia, o ex-presidente. Nunca, aliás, eu vi ele uma vez, quando eu fui para um jogo do Paysandu em Castanhal. Ele era presidente, acho que 2015, 2016. O Paysandu foi fazer um jogo em Castanhal, como eu moro aqui no interior. Eu acompanho o Paysandu sempre, eu fui para Castanhal e vi ele passando assim, perto do onde a gente estava, da torcida. Estava acompanhando o Paysandu, mas nunca falei com ele. Para mim, da época das Novos Rumos, foi o melhor presidente do Paysandu. E eu vou explicar por quê. Além de ter sido um ano que o Paysandu, como ele mesmo diz no vídeo de pronunciamento, quem viu o vídeo todo, que o Paysandu foi campeão da Copa Verde pela primeira vez, o Paysandu fez uma campanha na Série B que quase a gente vai para a Série A, o Paysandu foi um time que nessa época também teve grandes vitórias. Eu gostava e gosto do estilo do Maia. Qual é o estilo dele? É esse que teve aí no vídeo, ele bater na mesa. E essa frase que ele fala, eu acho que é o que faltava no Paysandu. Cobrança. E pelo que eu percebo, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei da gestão dele, vai ter cobrança. Vai ter cobrança. E vou falar para o senhor aqui, seu Alberto Maia. Cobre mesmo. O senhor vai estar respaldado pela Fiel Bicolor. Cobre. Quem lhe dá essa autorização, esse respaldo, somos nós. O senhor é Paysandu. Não deixe nenhum jogador, como o senhor mesmo disse no vídeo, vai ficar quem honrar a camisa do Paysandu. Quem não honrar não vai ficar. Tá certo. Quem fizer gracinha, quem fizer corpo mole, quem der migué, o senhor tem realmente que mandar embora. Não quer, não fica. E ele ainda falou assim, não vai mais acontecer isso, na frase, se vocês viram, ele fala, não vai mais acontecer, porque estava acontecendo. Público, notório, estava acontecendo. E eu me lembro da gestão dele, que ele tinha essas atitudes. De vez em quando era demitido uma pessoa, de vez em quando ele trocava um técnico, porque ele percebe, ele anda junto, ele percebe, e ele é muito Paysandu o suficiente, tem competência, viu? Não tenho nenhuma procuração para defender o seu Alberto Maia. Como disse, nem conheço pessoalmente, mas acho que ele é a pessoa mais indicada nesse momento para realmente liderar, chefiar essa comissão de futebol. Ele tem pulso. Ele vai cobrar. E cobre, presidente. Cobre, ex-presidente. Cobre. Porque esses jogadores que vão representar o Paysandu, eles têm que saber onde é que eles estão. E aquele trabalhador que vai sair do trabalho para ir para o jogo, muitas das vezes com dinheiro contado, esse cara ama o Paysandu. Como o senhor disse, é o cara que compra camisa, como a gente sempre fala aqui no vídeo, é o cara que compra produtos do Paysandu, é o cara que compra ingresso, está na arquibancada pegando chuva, pegando sol. O senhor disse também que o senhor vai dar a sua alma pelo Paysandu. Eu vou dar um voto de confiança para essa comissão de futebol. Eu não tenho aqui porquê, pessoal, falar para agradar, nem para desagradar ninguém, por causa de inscrito ou de like. Pelo contrário, se eu fizer isso e for falso, para mim, eu vou estar sendo mentiroso comigo. E aí sim eu não mereço ter like nem inscrito. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu sou Paysandu, sou torcedor do Paysandu. Então, a partir desse momento, eu vou acompanhar muito de perto, como toda fiel torcida, os passos dessa comissão. As rescisões, as contratações, o que vai ser feito com o Paysandu a partir de agora. E desde já, eu falo para o senhor, seu Alberto Maia, e para os outros componentes da comissão de futebol. E quando eu falo nós, eu falo pela torcida, mas assim, eu não represento a torcida, eu tenho que falar por mim. Eu espero que a torcida dê esse voto de confiança também.
Mas eu vou dar esse voto de confiança para vocês. E independente para mim de ser situação ou oposição, eu quero ver o Paysandu bem. Eu não tenho político de estimação, eu não tenho presidente nem vice-presidente do Paysandu de estimação. Para mim, o importante é o Paysandu. Então, se a partir desse dia 3 de novembro vocês começarem a gerir o futebol, como o senhor disse, de forma mais organizada, mais séria, eu vou elogiar a gestão de vocês. Se eu ver que o Paysandu está melhorando, o Paysandu está crescendo, o Paysandu está se organizando, eu vou elogiar. Se acontecer alguma falha, eu vou criticar com o intuito de melhorar. Eu não quero aqui ser criador de caos. Então eu estou muito feliz com a criação da comissão de futebol. Estou muito feliz com a liderança do Alberto Maia. Tome a rédea mesmo. Tome as rédeas mesmo. Ele vai ficar responsável, o Alberto Maia, pelas rescisões, ele é advogado, pelas rescisões, pelas renovações e contratações, além de tudo. Então eu tenho certeza que até a questão jurídica de jogadores que colocam o Paysandu na justiça vai diminuir. Confio muito no seu trabalho, seu Alberto Maia. E a Fiel está depositando essa confiança em vocês da comissão. O que estava do lado esquerdo do Roger, o ex-diretor Ícaro Sereni, para quem não conhece, ele é empresário do ramo da construção civil. Ele tem construtoras de família, Paysandu. Aceitou também o desafio. Penso eu que como ele é do ramo da construção civil, quem sabe dar uma alavancada no nosso CT, quem sabe dar uma acelerada nas obras do nosso CT, e vai fazer parte dessa comissão que vai gerenciar o futebol do Paysandu. Essa comissão é para gerenciar exclusivamente o futebol do Paysandu. Contratações, renovações, rescisões. Vai estar no dia a dia do futebol. Como o amigo lá, o Ícaro Sereni, eu falo amigo, modo de falar, não conheço também. O Ícaro Sereni é empresário do ramo da construção civil, quem sabe, penso eu, de repente o Roger, até o Alberto Maia conversou com ele, para dar uma aceleradinha lá no CT, na medida do possível, né? Que forma ele pode estar ajudando nisso aí. Espero que ele veja por esse lado também. E os outros que ficaram foram o vice-presidente Márcio Turma e o Diego Moura, que eu critiquei muito aqui. Junto com o Roger. No pronunciamento, o Roger disse que o Márcio Turma estava mais na questão macro, não estava envolvido no futebol especificamente, agora vai se envolver no futebol do Paysandu. Outro advogado. E o Diego Moura, que é para a parte médica, ele é médico e tudo. Espero que venham fortalecer essa comissão, liderada pelo Maio. O Van Dijk. O Van Dijk, uma coisa eu tenho certeza. O Van Dijk ama o Paysandu. O Van Dijk ama o Paysandu. O Van Dijk já foi presidente do Paysandu. O Van Dijk já foi executivo de futebol do Paysandu. E o Van Dijk foi jogador, pessoal. Ele foi ídolo do Paysandu. Quando eu falo assim, foi jogador, eu quero dizer que ele conhece os meandros de vestiário. Ele conhece os migué. Ele conhece, né, o cara que está querendo não jogar, que está fazendo graça, que está fazendo corpo mole. Então o Van Dijk vai ser esse gerente de futebol. Para mim é como se fosse um executivo de futebol. Com isso, não se sabe se o Carlos Frontini, se o Frontini vai ficar. Porque na minha cabeça, essa função que o Van Dijk vai fazer já é praticamente de um executivo. O executivo ele fica mais ligado também nas contratações. Mas o Van Dijk, pelo que eu entendi, vai ser esse gerente que vai ser aquele intercâmbio, aquele elo de ligação entre o vestiário e a diretoria.
e a comissão de futebol. É ele que vai estar de olho lá para ver quem está se esforçando, para ver quem está com coragem, para ver quem quer e para ver quem não quer. Confio no Van Dijk também pelo amor que ele tem ao Paysandu. Então eu fiquei muito feliz com a criação dessa comissão de futebol. Muitos de repente vão dizer, para os mesmos nomes, as mesmas figuras. Como eu disse para vocês, esses nomes especificamente, principalmente do Maia, do Van Dijk e do Sereni, eu gostei muito e vou dar um voto de confiança para o Márcio Tuma e para o Diego Moura. O Roger, pelo menos, vou dar um elogio para ele também, teve a humildade de assumir que não estava garantindo, disse que vai dar autonomia para eles, então o Roger praticamente se afasta e a comissão de futebol vai tomar conta do Paysandu e tenho certeza que vai melhorar o que está. Não vai ficar tão bagunçado como estava. O Paysandu para 2026 vai ser diferente. Nós não precisa pedir. A torcida, não precisa vocês pedirem para a torcida. A gente vai comprar a camisa de fim de ano. Eu já ia comprar independente de qualquer coisa. A gente vai continuar indo para o estádio. Eu ia continuar indo para o estádio independente de qualquer coisa. Isso aí não precisa pedir. A Fiel apoiar com compra de camisa, com sócio torcedor, com ida ao estádio. Isso aí pode ficar tranquilo. Nós nunca vamos deixar de fazer nossa parte. Nunca. Porque o nosso amor ao Paysandu é muito maior. Mas, Alberto Maia, informa pra gente como é essa Lobo aí, cara. Quanto o Paysandu ganha nessa Lobo? Por camisa. Se for uma mixaria realmente, resolve isso. O Paysandu não pode ganhar uma mixaria por uma camisa que a Fiel compra porque é do Paysandu. Então, a partir desse dia, eu dou um voto de confiança. Vou torcer muito pelo Paysandu. Como sempre. E se vocês merecerem elogios, eu vou elogiar. Se merecerem críticas, eu vou criticar. Contem com o apoio desse canal. Vamos acompanhar de perto. E se tiver que cobrar, vamos cobrar de vocês. E vocês têm que cobrar de quem vai estar na comissão técnica que vocês vão formar e os jogadores que vocês vão contratar para o Paysandu. Bom, pessoal, o Márcio Fernandes não é mais técnico do Paysandu. Falei para vocês que o Márcio Fernandes não é técnico do Paysandu. Muita gente, Bruno, Márcio... Uma coisa é o Márcio não ter culpa do que aconteceu. Concordo. Mas para mim, Márcio Fernandes não é técnico do Paysandu. Decisão tomada certa. Márcio Fernandes foi demitido. Saiu a nota oficial até antes da nota da comissão de futebol. Então o Márcio Fernandes não é mais técnico, nada contra a pessoa do Márcio. Mas não é técnico do Paysandu, na minha opinião. Tá? Nome de técnico do Paysandu, que está pipocando aí. Marcelo Fernandes, Ponte Preta. Até o exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele ainda não acertou com a Ponte Preta a renovação. Ele foi campeão pela Ponte Preta. Para quem não sabe, a Ponte Preta conseguiu o primeiro título da história. Foi campeão da Série C. Ponte Preta nunca havia sido campeão de nada. E ganhou agora o título da Série C. O Marcelo Fernandes. Tá? Ele foi zagueiro, jogou no futebol paraense. E o Paysandu está de olho nele. Tá? Vou falar uma coisa para vocês. A proposta do Paysandu foi boa, hein? O Paysandu fez uma proposta para ele que ele gostou. Mais vantajosa ainda que a da Ponte Preta. Marcelo Fernandes recebeu uma proposta, o atual técnico da Ponte Preta, que tem contrato até final do ano, recebeu uma proposta do Paysandu mais vantajosa do que a proposta da Ponte Preta. Ele ficou de conversar com a Ponte Preta, seria até no dia de ontem, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, não vi notícia se ele renovou ou não com a Ponte, mas ele balançou e se ele não acertar com a Ponte Preta, ele é o novo técnico do Paysandu, Marcelo Fernandes. Tá? Treinou já o Santos, ele era muito aquele interino do Santos, os caras saíram e treinavam o Santos, mas ele também treinou o Santos de forma oficial, sem ser na interinidade.
tá? E ele é aquele treinador linha dura, aquele treinador que conhece o futebol paraense, porque já jogou aqui nos anos 90. Então, para mim, é um bom nome. Não, já nunca veio para o Paysandu. Não tem aquela situação, toda hora vamos chamar esse, vamos chamar esse. Então, acho um bom nome de treinador para o Paysandu, o Marcelo Fernandes. Tá certo? Vamos aguardar. Agora que foi criada a comissão de futebol, vai pipocar notícia nova toda hora. Vai pipocar quem é o técnico, quem vai ser a contratação. Vai começar a saber as nossas contratações. A partir de agora, o Papão vive um outro momento. Tá certo? A partir de agora, vivemos um outro momento. Um momento de glórias. Um momento de vitórias. O secador, que de vez em quando vem no canal, pode comentar. Comenta. Comenta. Não tem problema. Não adianta secar. Quem é menor nunca vai ser do nosso tamanho. Nunca. Papão vai dar uma voltinha na Série C. Diferente de outras pessoas que ficaram até sem série. Mas, enfim, por essa parte. Papão vem forte, sim. Vem forte, sim. Quando eu coloco isso, tem uns que acham graça lá. Torcem pra cadela de peruca. Papão vem muito forte pra Série C. Com estádios cheios, com vitórias. Então, de alma renovada. Vamos confiar nesse Papão. Vamos acompanhar de perto. Vamos ser os maiores fiscalizadores dessa comissão de futebol. Te inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, clica no gostei. Tamo junto, pessoal, sempre. Esse Papão só nos dá alegria. Às vezes faz uma raivinha, mas não dá muita alegria. É nós, Papão. É nós, fiel.